Postagem de Gabriel Jesus causa alvoroço nas redes sociais, deixando a torcida do Palmeiras completamente iludida. E para ajudar, Palestrino, o Palmeiras ainda me inventa de mudar o perfil oficial no Instagram. Fica aí que a gente vai conversar sobre esse assunto e falar mais uma vez sobre essa história de Gabriel Jesus no Palmeiras. E saiu informação importantíssima a respeito do De Ossa. O Globo Esporte afirma categoricamente algumas coisas que pode estar colocando aí uma pá de cal nessa situação desse reforço tão pedido pela torcida do Palmeiras. Vamos falar também nesse vídeo da despedida do nosso querido Mike, e aí já fica a pergunta, né? Será que vai chegar substituto? E é óbvio que a gente vai dar um pitaquinho bem de leve da vitória do Palmeiras no sábado contra o Grêmio ainda neste vídeo. Mas antes da gente começar, Palestrino, não esquece de se inscrever no canal, clica no botão aí do joinha, o like, ajuda demais o nosso canal. E se você assiste pelo celular, você já sabe, né? Depois se apertar o like aí, vai aparecer a função hypar para você ajudar o nosso canal. Fechado? Obrigado demais aí pela audiência de vocês, sou muito grato por tudo isso. E vamos falar de Palmeiras. Nessa segunda-feira aqui com a torcida iludida com o Gabriel Jesus, hein? Minha nossa, vem comigo. Meu querido palestrino, minha querida palestrina que fala comigo do Brasil e do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente com você, meu querido torcedor e apaixonado pelo nosso Verdão. Vamos começar aqui, ó, tá virando praxe, hein, do Facundo Torres tirar essa foto aqui, depois de fazer um gol pelo Palmeiras, hein. Ó, tô começando a me iludir, hein, Facundo Torres, com você. Tô gostando das suas partidas pelo Palmeiras. Tá cada vez mais ganhando confiança ali naquela ponta direita. Ó, o Palmeiras Palestrino venceu o Grêmio aí por 1-0 no Allianz Parque em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O gol do nosso alviverde imponente na partida foi marcado pelo Facundo Torres logo no início do jogo. E essa partida teve destaque tanto dele quanto do goleiro Everton. O Facundo, ele fez um golaço aí, Palestrino. Você deve ter assistido nos primeiros minutos, depois de uma pressão absurda do Palmeiras, pelo menos ali até os 25 minutos, o Palmeiras foi muito aguerrido na partida. E o Everton, a gente precisa falar, hein? Muito criticado, muita gente já pedindo para ele sair fora, não tem condição de ser titular mais no Palmeiras, segundo aí uma boa parte da torcida. Foi lá e salvou o Palmeiras, hein? Num contra-ataque do Grêmio lá, cara a cara com o Pabon, o Everton fez literalmente um milagre, salvando o Palmeiras de tomar o gol de empate para o Grêmio. E o que pegou, Palestrino? O Palmeiras foi muito bem aí no começo da partida, até o gol do Facundo Torres. Depois, o Palmeiras tentou administrar a partida e, ó, caiu muito de rendimento, viu o Grêmio ter aí oportunidades na partida, quase empataram, se não é o Everton também salvando aquela bola, eles teriam empatado, e esse empate teria saído com sabor de derrota para todos nós, mas que bom que isso não aconteceu. O que preocupou muito foi a queda de rendimento na partida, né, gente? Pô, não pode acontecer esse tipo de coisa. É o que eu falo pra vocês, às vezes o problema da gente não é o elenco em si, às vezes é a postura que a gente tem dentro de campo. Vocês perceberam, né? Antes do gol do Facundo Torres, todo mundo tava acreditando que o Palmeiras ia enfiar uma sacola no Grêmio. 4-5-0 ia ser pouco, pelo que o Palmeiras tava jogando. O Palmeiras faz um golaço com o Facundo Torres e depois recua e quer administrar. O próprio Abel Ferreira, na entrevista coletiva, ele ficou preocupado com essa situação e ele admitiu que o Palmeiras assumiu riscos em tudo isso. O que pode responder essa queda de rendimento é o Palmeiras tirando um pouco o pé para poupar os seus jogadores para a partida contra o Corinthians na Copa do Brasil no meio desta semana. É a única explicação. Vitor Roque jogando muito bem novamente, outra boa partida do Tigrinho pelo Palmeiras. Foi sacado no segundo tempo, nos minutos iniciais. O Abel Ferreira fez algumas trocas lá que ficou evidente que era para poupar os jogadores para o jogo contra o Corinthians. Então, felizmente, a gente conseguiu sair com a vitória, 1-0. Não vou ficar aqui reclamando da queda de rendimento do Palmeiras, apesar disso ser preocupante. O que importa é que a gente saiu com os 3 pontos, cara. E campeonato de pontos corridos vai ser isso daí. O importante é somar dentro de casa.
Quero saber o que vocês acharam aí da partida do Palmeiras. O Facundo Torres aqui tá virando praxe dele comemorar gols pelo Verdão. E eu espero ver muito mais fotos dessa do Facundo fazendo gols pelo Palmeiras aí, encaminhando vitórias espetaculares do Verdão, pelo menos no começo do primeiro tempo. Posta aí nos comentários, Palestrino, quero saber a opinião de vocês sobre essa partida do Palmeiras. E ó, no último vídeo que eu fiz no sábado, não sei quem é que acompanhou, lá no finalzinho do vídeo eu cravei que ia ser 1 a 0 pro Palmeiras, hein? Acertei o placar de novo. Bom, Palestrino, seguindo aqui falando um pouco mais desse jogo que aconteceu no sábado contra o Grêmio, uma das coisas que marcou foi isso daqui, cara. No último sábado, o Mike estava presente no Allianz Parque e se despediu da torcida do Palmeiras e dos companheiros antes de finalizar a sua transferência para o Santos. Giai e Marcos Rocha, que também tem contrato até o final do ano, são duas opções que ficaram aí no setor, né? E o Palmeiras ainda analisa, segundo o Globo Esporte, se vai ao mercado em busca de um nome para a posição. Será que vai mesmo? Sinceramente, não tô muito confiante não, tá? Ó, até porque, ó, segundo o Globo Esporte, Palestrino, inicialmente o Palmeiras considera ser possível terminar a temporada sem buscar um novo lateral e usa como exemplo o lado esquerdo, em que conta apenas com Piquerez e Vanderlan. Como se o lado esquerdo, né, fosse um grande exemplo, né? O Piquerez, maravilhoso, não tem o que dizer sobre esse jogador. Agora o Vanderlan tá devendo futebol com a camisa do Palmeiras e não é exemplo, tá? A lateral esquerda para poder assumir esse risco também de ficar somente com dois laterais lá do lado direito, tá? Eu acho um erro da diretoria. Eu acho que a gente deveria ir atrás aí de um lateral esquerdo principalmente e, para mim, subir o Gilberto agora mesmo para poder assumir aí a função de terceiro reserva no Palmeiras, até para ele se adaptando já ao profissional, pelo menos é o que eu acho, tá? Essa é a minha opinião. Já que falamos do Gilberto, o jogador tem se destacado, né? Só que o professor Abel Ferreira não garantiu a atualização do jogador, apesar da saída do camisa 12, o nosso querido Mike, tá? As palavras do professor Abel Ferreira em entrevista coletiva, abro aspas para ele aqui falando para vocês. Gosto muito dos jogadores do Palmeiras, mas não consigo colocar todos ao mesmo tempo. Garcia esteve por aqui, contratamos o Giai, tem o Mike e tem o Marcos Rocha. Vamos ver se vai ter oportunidade ou não de continuar conosco. Nem todos vão fazer o mesmo caminho, de subir direto para a equipe principal. Um vamos usar, outros vamos vender. Vamos ver. Completou o português em entrevista coletiva quando foi questionado de uma possível subida ao profissional do menino Gilberto. Eu acredito que o Palmeiras vai fazer esse movimento, tá? Até porque laterais no mercado tem sido escasso. Eu acredito que o Palmeiras vai aproveitar o Gilberto para a vaga do Mike, talvez não agora, somente ano que vem. E aqui eu quero deixar o meu muito obrigado, como vocês viram na thumb, a esse jogador aqui espetacular, cara. Já falei no vídeo do sábado e repito, não é jogador birrento, não é jogador que cria clima péssimo no vestiário, é jogador que respeita aí a condição técnica que foi colocado, mesmo jogando em posição fora da qual ele não é acostumado, ele não reclamou, entrava, jogava e entregou muito bom desempenho pelo Palmeiras e já está marcado na história do clube o Mike. Todo respeito a esse lateral direito e eu desejo para ele toda a sorte do mundo, que o Papai do Céu o abençoe nessa ida dele para o Santos. Só espero que ele não jogue absolutamente nada quando estiver jogando contra a gente. Mas, Mike, contra outros clubes, arrebenta, moleque. Você é demais. Obrigado por tudo que você fez pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Então comenta aí, Palestrino. Quero saber o que você acha da saída do Mike, se você viu a despedida dele no Allianz Parque. Quero saber dessa atitude do Palmeiras que eu trouxe para vocês, segundo o Globo Esporte, de manter só o Marcos Rocha e o Giai. Marcos Rocha que só tem contrato até o final do ano, hein? E Palmeiras, pelo amor de Deus, que morosidade de ir pro mercado. Posta aí, Palestrino, nos comentários. Quero saber os pitacos de vocês sobre essa saída do Mike e quem sabe de uma chegada de reforço. E seguindo aqui, vamos falar aqui, botar uma pá de cal nesse assunto do Nelson de Ossa, que é um dos nomes que vem sendo muito especulado nos últimos dias no Palmeiras. E agora, palestrinos, temos fontes fidedignas garantindo que as conversas entre Palmeiras e Nelson de Ossa se esfriaram.
Isto por conta dos valores envolvidos, considerados altos demais pela diretoria do Palmeiras. É brincadeira, né? O Verdão não descarta, palestinos, que os números possam diminuir para tentar aí uma eventual contratação do De Ossa. Mas o time mexicano já foi procurado por clubes europeus, como já falamos em vídeos passados, tá? Real Betis, Roma e também pelo West Ham da Inglaterra, que são outros interessados pelo volante colombiano de 25 anos de idade. Com esses interessados, o Palmeiras vê o mercado inflacionar demais pelo jogador. Foi o que a gente comentou no vídeo de sábado, se não me falha a memória. Se o Palmeiras realmente quiser o jogador, vai ter que abrir os cofres, cara. Não vai ter jeito. Porque esses caras da Europa, vocês estão ligados, o poder financeiro deles é muito maior do que o nosso. E ó, segundo tudo isso que eu tô falando pra vocês, que foi apurado diretamente pelo pessoal do Globo Esporte, eu já coloco fim nessa novela do De Ossa. É um jogador que eu gostaria sim de ver com a camisa do Palmeiras, mas infelizmente tudo indica, palestinos, que não vai acontecer, tá? Segundo informações aí dos pranchetinha da Globo ainda, né? A diretoria do Palmeiras e o professor Abel Ferreira entendem, olha só que preocupante isso aqui, que o Lucas Evangelista é capaz de assumir a lacuna aberta pelo Richard Rios nesse elenco do Palmeiras. Mas buscam outro segundo volante para, quem sabe, completar o elenco. Falamos também no vídeo do sábado que tem informações de jornalistas mexicanos garantindo que o Palmeiras fez proposta por aquele tal de Marcel Ruiz. Mas até o momento é importante dizer para vocês que aqui no Brasil não teve um jornalista que confirmou essas informações dos jornalistas do México, tá? Então eu tô de olho bem de perto pra gente acompanhar toda essa história. Eu ainda trato o Marcel Ruiz, embora todas as informações dos mexicanos lá, garantindo que a gente fez oferta, ainda trato como especulação, tá, gente? Eu não cravo absolutamente nada. E aí o Palmeiras tem esse outro jogador aí na sua meta, como, quem sabe, um substituto aí para essa vaga do Richard Rios, o tal do Marcel Ruiz. Mas o De Ossa, gente, por hora, para mim, eu declaro aqui fim da novela deste jogador no Palmeiras. Lembrando vocês, para a gente finalizar essa parte, que a janela de transferências ela fecha no dia 2 de setembro, dando aí ao Palmeiras ainda um pouco mais de um mês para buscar, quem sabe, um novo reforço no mercado. Cara, quero saber a opinião de vocês aí, posta nos comentários. Palmeiras continua sendo aí aquele time moroso para trazer reforços para o seu clube? Tipo, foi um ponto fora da curva o que a diretoria fez na janela de transferências passadas, né, de dezembro e janeiro, aí na virada do ano, trazendo o Vitor Roque, trazendo também o Paulinho, que infelizmente está machucado, e alguns outros jogadores. Foi um ponto fora da curva, tá? O Palmeiras está voltando a ser o que ele era uns tempos atrás aí com essa diretoria do Palmeiras, com toda a morosidade para trazer reforços. Especula daqui, especula dali, pergunta uma coisa aqui e conversa fiada para lá. No final das contas, a gente muitas vezes acaba não trazendo o reforço. E mais um que marca essa história é o Nelson De Ossa, que o Palmeiras sondou, de fato sondou, conversou aí, parece, com as partes para entender a situação, mas não chegou a efetuar nenhum tipo de proposta ao clube mexicano pelo Nelson De Ossa. Enfim, é isso aí. Quero saber a opinião de vocês. Postem nos comentários. Vamos dialogar. Vai ter muito o que se falar sobre De Ossa, hein? O que vai surgir depois de tudo isso, vai ter muita gente reclamando dessa história. E vamos seguir aqui, palestrinos. Pra gente finalizar, lógico, né? Você provavelmente deve ter ficado iludido nesse final de semana com o que aconteceu a respeito do Gabriel Jesus, né, cara? Eu já fiz 2 vídeos explicando tintim por tintim a situação do cara, mas mesmo assim a torcida do Palmeiras não tem jeito, né, cara? Os porcos são tudo louco, se iludiram com o que aconteceu no final de semana e a gente, claro, a gente vai repercutir aqui no canal se você tá boiando a respeito de tudo isso. Olha só, e apesar de tudo que eu falei pra vocês nos vídeos passados sobre o Gabriel Jesus, tem gente que a gente costuma trazer aqui no canal, fontes, que a gente acredita, né, dá os créditos aqui pelas informações, afinal de contas eles apuram e vivem o Palmeiras ainda muito mais do que a gente neste canal aqui. E olha só, segundo a apuração conjunta dos comunicadores aí, setoristas, Diego Firmino e Matheus Bozelli, o Brighton da Inglaterra e o Palmeiras estão disputando a contratação do Gabriel Jesus.
segundo o Diego Firmino e o Matheus Bozelli. De acordo com as fontes citadas para vocês, as equipes buscam uma transferência por empréstimo. No entanto, é bom dizer para vocês e destacar o que a gente já conversou, que o Arsenal deseja uma venda do jogador em definitivo. O ex-palmeirense que está na sua tela aí, ó, definiu ainda que dará prioridade ao Palmeiras num possível retorno ao Brasil num futuro, quem sabe, próximo, né? E vamos aguardar, claro, as próximas atualizações. Então, Diego Firmino e o Matheus Bozelli, lá do canal Pé de Porco, né? Do Espírito de Porco, o pessoal lá estão dizendo que o Palmeiras está tentando, né? Ou melhor, já tentou, inclusive, né? Já é bom deixar isso claro para vocês. O Palmeiras já tentou um empréstimo do Gabriel Jesus e tomou um não categórico do Arsenal. E segundo agora as fontes que eu citei para vocês, o Palmeiras está tentando isso de novo, juntamente com a concorrência do Brighton da Inglaterra. Ele que perdeu, né, a posição para outros dois reforços que chegaram lá nos Gunners. Depois dessa história do Diego Firmino aí, que, cara, sinceramente, deixando claro pra vocês, tá? Não vai, o Palmeiras não vai conseguir o empréstimo do Gabriel Jesus. O Arsenal não quer emprestar o jogador, ele quer simplesmente vender. E a chance do Brighton ou de qualquer outro clube na Europa comprar é muito grande, tá? Então esqueçam isso, já tô falando pra vocês. Parem com a ilusão de vocês. E a gente falando tudo isso, não adianta, né? Porque aí acontece isso aqui, ó. Vou colocar na tela pra vocês, olha só. Que é isso aí nesse cabelo, Gabriel? Novo estilo. Você não é grama ali. Bom, tá aí, ó. Isso aí foi uma postagem nos stories do Gabriel Jesus. Foi uma tal de Rayana, não sei se é a esposa dele que publicou isso daí, acredito que sim. O homem deu simplesmente, meteu uma tinta verde no cabelo e aí a torcida do Palmeiras ficou maluca, né? E aí começou a caçar situações, falou, oh, agora ele vem, hein? Agora ele vem pro Palmeiras. Pintou o cabelo de verde, significa que é jogador do Palmeiras. Toda a torcida do Palmeiras ficou iludida no final de semana, simplesmente com essa postagem aí, ó. Que isso aí nesse cabelo? Aqui, ó. Olha lá. O cara pintou o cabelo de verde, mano. Mas, ó, desculpa, Gabriel Jesus, mas ficou horrível, cara. Ficou horrível. Mas lógico que a gente ficou maluco, né? Opa, o homem tá voltando pro Verdão. Acredito que não, palestrinos. Mas, pra botar uma pimenta nessa história toda ainda tem isso daqui, ó. Olha só. O Palmeiras me aparece no seu perfil oficial, trocando aí as informações da sua biografia todas para o inglês. Aí pronto, né? Aí une o Lé com Cré, se é que você me entende. Gabriel Jesus pintando cabelo de verde, Diego Firmino dizendo que o Palmeiras está tentando um empréstimo e o Palmeiras vai e me muda a sua biografia toda para o inglês. Aí a torcida ficou maluca nas redes sociais, falou, agora é o momento, agora tá chegando o nosso ídolo de volta. Mas ó, sinto dizer para vocês que tudo isso não passa de fogo de palha, gente. O Gabriel Jesus não vai voltar agora para o Palmeiras. Num futuro próximo, quem sabe? Mas agora é muito difícil, tá? Os vencimentos do jogador são muito altos para pagar. Se ele voltasse para cá, vamos supor, né? Uma hipotética volta dele agora, Palmeiras ia ter que negociar com ele um salário muito reduzido, tá? A proposta que eu tava vendo da galera aí é que se ele viesse por empréstimo, o Arsenal ia pagar 80% do salário. Gente, isso não existe, cara. Isso não existe, tá? O Arsenal não vai topar essa situação. E segundo aí informações colhidas pelo portal Trivela, a adoção da descrição em inglês que tá na sua tela aí é apenas um modo de atrair mais usuários estrangeiros e aumentar a internacionalização da marca Palmeiras no mundo. Por isso que o Verdão colocou aí a sua bio, né, com informações em inglês. Então, galera ficou iludida. Eu entendo a torcida do Palmeiras. Seria, cara, espetacular contar com esse cara de volta no Palmeiras. Eu ia adorar ter o Gabriel Jesus de volta. Mas, gente, a gente tem que ser pé no chão, né? Vamos ser sinceros, dar informação aqui o mais verídica possível para todos vocês, apuradas por várias pessoas que têm entendimento na internet, que são jornalistas renomados. Não vai vir, tá, gente? Não é agora. O Gabriel Jesus está se recuperando de lesão. Já falei para vocês que tem informação circulando na internet
que ele só volta lá para outubro, final de setembro, tá? Então é uma loucura total essa história que surgiu aí nos bastidores, colocando, especulando o Gabriel Jesus no Palmeiras e até mesmo no Flamengo, tá, gente? Acalmem o coraçãozinho de vocês. Vocês estão achando que o cara vai pro Flamengo? Para com isso, o Flamengo também não quer. Isso é tudo especulação de internet, tá bom? Espero ter deixado tudo claro para vocês e quero saber se você caiu no conto do Vigário novamente, se você ficou iludido aí com a postagem do Gabriel Jesus, com o cabelo todo esverdeado, mas ficou horrível. Mas tudo bem, faz parte da resenha, legal pra caramba, não interessa se ficou bonito, se ficou feio. O que importa é a resenha, parabéns aí ao Gabriel Jesus, já fez a gente dar risada, já iludiu a gente. Quero saber se você caiu nessa daí, posta aqui nos comentários, tenho certeza que você deve ter visto essa história em outros canais e deve ter ficado, será que o cara vem mesmo? Mas sinto muito, jogar água no seu chope, palestrino. Não deve acontecer essa situação agora, infelizmente. E desta forma eu vou terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Edição aí de segunda-feira. Quero agradecer a todos vocês a presença e a audiência de todos no canal, né? Um vídeo aqui que eu falei pra vocês que eu venho com o sorriso do Coringa, feliz da vida porque o Palmeiras somou mais 3 pontos, assumiu ali a terceira posição na tabela com 2 jogos a menos e apenas 2 pontinhos do Cruzeiro, hein? A notícia ruim é que o Flamengo venceu também na rodada e assumiu a liderança, mas o importante é que o Palmeiras somou os 3 pontos. Verifica a sua inscrição, palestrino, dá uma olhada aí se você está inscrito no canal, aproveita, senta o dedo no botão do like para ajudar o nosso trabalho. E se você que me assiste pelo celular ainda não clicou no botãozinho hypar, faz isso agora mesmo, palestrino, assim você ajuda o nosso trabalho por aqui a ser propagado e crescer essa bolha alviverde que estamos criando aqui no YouTube, beleza? Obrigado demais por todos vocês. Mais uma vez, me despeço por aqui. Que o Papai do Céu dê uma excelente segunda-feira. Abençoada a todos vocês. Volto numa próxima e avante palestra.